o império da tributação sombria, Trump, e a face oculta dos impostos. Nos corredores silenciosos do poder, onde a escuridão sempre se esconde atrás de discursos ensaiados e promessas cuidadosamente arquitetadas, uma nova narrativa surge. Não é apenas sobre política, não é apenas sobre economia. É sobre controle, sobre a capacidade de moldar não apenas o presente, mas também o futuro de uma nação inteira. Donald Trump. O ex-presidente que retornou ao palco político como um fantasma jamais exorcizado, reaparece com uma proposta que causa calafrios: aumentar impostos. Mas não se engane, por trás de cada palavra dita, há um silêncio gritante. Por trás de cada promessa feita, há um cálculo frio. E nesse tabuleiro sombrio, o jogo não é apenas econômico. O jogo é de poder. Trump fala em restaurar a taxa máxima do imposto de renda para os mais ricos, levando-a de volta aos 39,6%. Ele cita números gigantescos. Indivíduos que ganham mais de 2,5 milhões de dólares por ano, casais que acumulam fortunas superiores a 5 milhões anuais. O discurso parece justo, parece até populista, quase como um eco de justiça social. Mas será que há justiça em palavras que brotam de lábios, já acostumados a manipular massas? Ou será que na penumbra desse teatro político existe algo mais profundo, mais sombrio, mais calculado? No coração dessa narrativa, Trump se apresenta como o salvador da classe média. Promete usar o dinheiro arrancado das mãos dos super ricos para aliviar o peso dos tributos sobre os trabalhadores comuns. A classe média, essa massa que sustenta a economia e o poder de qualquer império moderno, é o alvo principal de sua encenação. Ele sabe que é ali que se encontra o combustível da revolução, mas também o alimento da dominação. Se conquistar essa multidão, se prender seus corações e suas esperanças, ele terá não apenas votos, mas lealdade. E lealdade é o bem mais precioso em qualquer reinado. O que poucos percebem, porém, é o caráter sombrio dessa jogada. Em aparência, trata-se de taxar os ricos para proteger os pobres. Mas no subsolo da política, onde as verdadeiras intenções se arrastam como serpentes invisíveis, trata-se de reforçar a narrativa de guerra. Uma guerra de classes cuidadosamente manipulada, onde Trump não é apenas o político, mas o general de um exército de ressentimentos. Ao mirar nos super ricos, ironicamente parte do grupo ao qual ele mesmo pertence, Trump se coloca como inimigo de uma elite distante. Ao mesmo tempo em que molda sua imagem de defensor dos que trabalham, dos que lutam, dos que sobrevivem. Mas até que ponto essa máscara sustenta a verdade? A história da tributação é, em si, uma história sombria. Reis, imperadores e ditadores sempre usaram os impostos como ferramenta não apenas de arrecadação, mas de controle psicológico e social. O tributo nunca foi apenas uma questão de dinheiro. Foi desde o início um lembrete de quem realmente detém o poder. O camponês medieval entregava parte do trigo colhido não apenas para sustentar o castelo, mas para ser lembrado de que estava sob o domínio de alguém. O mesmo ocorre hoje, no mundo moderno. Cada porcentagem arrancada da folha de pagamento é um sussurro. Você não é livre. Você pertence ao sistema. Trump, ao resgatar a ideia de aumentar a carga sobre os milionários, não rompe essa tradição, pelo contrário. Ele a reforça, com requintes de espetáculo, porque ao mesmo tempo em que ergue a bandeira da justiça fiscal, ele reorganiza as peças do tabuleiro para ampliar sua influência. Ele sabe que o ódio contra os ricos sempre existiu. Sabe que nas sombras muitos olham para as mansões, os carros e as contas bilionárias com uma mistura de inveja e rancor. Ao direcionar esse rancor para sua proposta, Trump cria um inimigo em comum. E em qualquer narrativa sombria, um inimigo em comum é o que une exércitos dispersos, mas há um paradoxo que arde como uma tocha apagada em meio à escuridão. Trump é, ele próprio, um dos super ricos que seriam atingidos por essa tributação? Será mesmo que ele se sacrificaria? Ou será que a proposta não passa de cortina de fumaça? Uma encenação para cegar os que não enxergam além da superfície? Aumentar impostos para reduzir impostos? Tirar de uns para aliviar para outros? O teatro é complexo, mas sua essência é simples. Alimentar a chama da esperança em uns e o ódio em outros. Tudo para que no final, a figura central permaneça como o único guia possível. Enquanto isso, no submundo financeiro, investidores, bancos e corporações observam em silêncio. Para eles, não importa apenas a porcentagem anunciada. Importa a instabilidade que se instala. Cada vez que Trump fala em mexer no sistema tributário, o mercado sente o peso da incerteza. E a incerteza é o terreno perfeito para que apenas os mais fortes sobrevivam. Quem sofre? Não são os bilionários que possuem exércitos de advogados, brechas legais e paraísos fiscais. Quem sofre é sempre a base. A classe média que acredita estar sendo protegida pode, em última instância, sentir o impacto de preços que sobem, empregos que desaparecem e promessas que nunca se materializam. O discurso sombrio segue um padrão antigo.
Ofereça um inimigo, prometa justiça, mas nunca revele o preço real. Trump sabe disso como poucos. Ele domina a arte de contar histórias que ecoam no medo coletivo. Ao falar em restaurar a alíquota máxima, ele não está apenas falando de números. Ele está escrevendo um novo capítulo de sua própria lenda. Uma lenda onde ele surge como o líder que ousou desafiar sua própria classe em nome dos trabalhadores. Mas nas páginas escondidas dessa mesma lenda, talvez esteja a verdadeira motivação: perpetuar-se no poder, não importa qual seja o custo. E aqui começa a escuridão verdadeira. Porque a tributação não é apenas uma questão de economia. É uma questão de destino. Quem controla os impostos, controla os sonhos e os pesadelos de um povo. Controla sua comida, sua casa, seu futuro. Ao redesenhar esse mapa, Trump está redesenhando não apenas a economia americana, mas a própria noção de liberdade que os cidadãos acreditam ter. O povo acredita que paga impostos para sustentar o governo. Mas talvez seja o contrário. Talvez paguem para sustentar a ilusão. Imagine o peso dessa ilusão. Trabalhadores comuns, acreditando que finalmente terão alívio. Enquanto isso, os ricos ajustam suas engrenagens secretas, desviando fortunas por rotas invisíveis. No fim, a arrecadação pode até aumentar, mas o sacrifício não será deles. Será de quem menos pode suportar. Essa é a face sombria da política fiscal. Essa é a face que nunca aparece em discursos televisionados, mas que ecoa nos bastidores, como um riso macabro. Trump sabe que sua proposta carrega essa dualidade. Ele a usa com maestria, e cada palavra dita é como um feitiço lançado sobre a massa. De um lado, a esperança, do outro, o medo. E, entre ambos, o controle absoluto. Nos corredores silenciosos do poder, onde cada passo ecoa como um sussurro de intenções ocultas, Donald Trump ressurge como um arquiteto da escuridão, empunhando uma proposta que desperta temor e esperança em igual medida: aumentar impostos. Mas não se trata de um simples ajuste fiscal, não se trata de uma matemática fria e calculada. É um ritual político, uma invocação de forças invisíveis que moldam não apenas o destino econômico de uma nação, mas a percepção de justiça, de controle e de futuro. Trump propõe restaurar a alíquota máxima de 39,6% sobre os mais ricos, aqueles que acumulam fortunas anuais de milhões menos, com a promessa de usar esse sacrifício dourado para aliviar a classe média. Mas será mesmo um sacrifício? Ou apenas mais um ato em um espetáculo sombrio onde os cordeiros acreditam estar sendo protegidos, enquanto lobos movem-se nas sombras? A tributação, desde os tempos mais antigos, sempre foi a marca de poder absoluto. Faraós exigiam tributos em grãos, ouro e sangue, não apenas para sustentar seus impérios, mas para lembrar seus súditos de que eram meros servos. Reis medievais impunham taxas sobre a terra, sobre a colheita, sobre o próprio ar que se respirava, sempre com o mesmo objetivo: transformar cada cidadão em prisioneiro de um sistema invisível. Hoje, no mundo moderno, a linguagem mudou, mas a essência é a mesma. Impostos são apresentados como instrumentos de justiça social, mas continuam sendo correntes invisíveis, que apertam suavemente o pescoço de cada trabalhador, lembrando-lhe que nada lhe pertence por completo. Trump, ao falar de aumentar impostos sobre os ricos, não está rompendo com essa tradição milenar. Ele está apenas adicionando mais uma camada de ilusão a esse teatro. Sua narrativa soa quase heróica: tirar dos super-ricos para aliviar os ombros da classe média. Mas em um mundo onde a riqueza se esconde atrás de corporações, paraísos fiscais e exércitos de advogados, quem realmente pagará esse preço? A classe média, iludida por promessas de alívio, pode se tornar a verdadeira vítima. Pois enquanto a elite ajusta engrenagens ocultas, os trabalhadores permanecem presos às leis implacáveis que não podem driblar. O palco é montado, e a plateia aplaude sem perceber que, ao final, o sangue derramado será o seu. Trump entende que política é guerra psicológica. Ele domina a arte de criar inimigos e mais ainda de oferecer a si mesmo como a única salvação. Ao mirar nos super-ricos, ele desperta o ressentimento ancestral que queima nas veias da população. O ódio contra os milionários é um fogo antigo, que atravessa séculos. É a mesma chama que incendiou revoluções, que ergueu guilhotinas, que derrubou tronos. Trump a reacende, mas não para destruir o sistema, para reforçá-lo. Ele sabe que, ao oferecer um alvo em comum, conquista a lealdade. E a lealdade da classe média é o tesouro que sustenta qualquer império moderno. Por trás das palavras, porém, existe um paradoxo perturbador. Trump é parte da elite que supostamente será punida. Ele mesmo seria atingido pela alíquota máxima que defende. Mas aqui reside a força do espetáculo. Ao se colocar como vítima potencial, ele cria a ilusão de sacrifício. O líder que se dispõe a sofrer junto ao povo parece mais humano, mais próximo,
mais confiável. É um truque antigo, usado por imperadores e ditadores que se apresentavam como mártires do próprio poder, quando na verdade apenas reforçavam sua dominação. E enquanto o público se encanta com a encenação, as engrenagens ocultas giram. Bancos, corporações e mercados financeiros observam em silêncio, cientes de que as regras nunca atingem de fato os donos do jogo. A elite sempre encontra brechas, sempre encontra rotas de fuga. Quem não escapa é o cidadão comum que paga cada centavo prometido sem poder se esquivar. A alíquota de 39,6% pode até parecer direcionada aos super ricos, mas na prática a onda de instabilidade que ela gera se espalha como uma sombra, elevando preços, reduzindo oportunidades e esmagando, pouco a pouco, aqueles que acreditavam estar sendo salvos. Esse é o lado sombrio da tributação. Uma ferramenta de controle mascarada de justiça. E Trump, mais do que qualquer outro, sabe manipular essa máscara. Ele sabe que o imposto não é apenas dinheiro. É medo, é submissão, é memória coletiva de séculos de exploração. Ao ressuscitar o fantasma da tributação dos ricos, ele não apenas promete equilíbrio econômico, ele desperta os fantasmas de revoltas passadas, os ecos de guilhotinas, os murmúrios de rebeliões que nunca foram apagadas. Ao longo da história, todo governante que manipulou impostos como arma política deixou marcas profundas. César usou-os para comprar lealdade de legiões. Luís XVI os impôs até que o povo erguesse a Revolução Francesa. Hitler os distorceu para financiar sua máquina de guerra. Agora Trump os reposiciona como instrumento de narrativa populista, prometendo alívio à classe média, enquanto ergue um espelho diante dela, refletindo o inimigo invisível da elite distante. Mas o que o espelho não mostra é que, atrás de quem o segura, existem correntes invisíveis ainda mais apertadas. Trump sabe que a classe média é a chave. É ela que sente o peso da tributação. É ela que acredita nas promessas de alívio. É ela que carrega a esperança de dias melhores. Ao prometer cortar impostos dessa camada com o sangue dourado dos milionários, ele se transforma em uma figura quase messiânica. Mas essa figura messiânica não vem com asas, vem com correntes douradas que brilham ao sol, mas apertam cada vez mais o pescoço daqueles que acreditam estar sendo libertos. O jogo fiscal é no fundo um jogo de sombras. As palavras soam como música, mas o som que ecoa nas entrelinhas é um sussurro macabro. Nada é seu. Tudo pertence ao sistema. Trump apenas reescreve a melodia, mas a letra é a mesma de sempre. Impostos não libertam, impostos não salvam. Impostos lembram que todo cidadão, por mais livre que acredite ser, ainda vive sob o domínio de forças invisíveis. E assim, enquanto milhões aplaudem, acreditando que um novo amanhecer fiscal está prestes a nascer, a escuridão ri nas entrelinhas, porque a verdadeira face da proposta não é a justiça, e o control. E o controle, como sempre, pertence a quem escreve as regras, não a quem as obedece. A economia para muitos é apenas uma dança de números, gráficos, porcentagens, relatórios técnicos, mas para quem enxerga além da superfície, a economia é uma arma, e os impostos são suas balas. Cada percentual definido, cada lei aprovada discurso sobre a justiça fiscal, é na verdade um movimento calculado nesse jogo de poder. E quando Trump se levanta diante das câmeras para dizer que deseja restaurar a alíquota máxima sobre os super ricos, o que ecoa não é apenas a promessa de equilíbrio, é o som metálico de correntes sendo ajustadas, prontas para prender ainda mais forte. Trump molda sua retórica como um profeta. Ele aponta para os milionários e bilionários como se fossem hereges de uma religião secreta, culpados por sugar a vida da classe trabalhadora. Mas há uma ironia cruel. Ele mesmo é um desses hereges. Seu império de hotéis, cassinos e marcas carrega o mesmo brilho que ele agora condena. O discurso, portanto, não é verdade, é performance. É o mesmo teatro de sombras que governantes usaram ao longo da história para conquistar a devoção das massas. O rei que promete punir a nobreza, mas que em segredo banqueteia-se em mesas douradas. O que torna essa narrativa sombria é a forma como ela seduz. O povo, cansado do peso diário das contas, da insegurança econômica, da incerteza sobre o futuro, agarra-se a qualquer promessa de alívio. E quando Trump fala em aliviar a classe média, milhões ouvem não apenas palavras, mas a possibilidade de respiro. E é nesse respiro que a armadilha se esconde, pois o alívio prometido raramente chega. O que chega é a continuidade da submissão, a continuidade da ilusão de que existe um protetor, alguém que enfrenta a elite em nome do povo, quando na realidade apenas reforça o ciclo de exploração. Esse ciclo não é novo. O Império Romano erguia impostos sobre suas províncias, não apenas para sustentar legiões, mas para manter vivo o lembrete de quem governava. Na França pré-revolucionária, os camponeses entregavam colheitas enquanto os nobres festejavam. A história se repete como uma maldição que atravessa séculos. Hoje, nos Estados Unidos, o palco é diferente, as luzes são de câmeras,
e os atores usam ternos bem cortados, mas a essência é a mesma. O povo paga, os governantes se erguem, e as promessas nunca se cumprem por completo. Trump conhece essa maldição. Ele não a rompe, ele a usa. Ele manipula a narrativa como um maestro da escuridão, ao mesmo tempo em que promete tributar os super-ricos. Coloca-se como um mártir que estaria disposto a ser atingido por sua própria medida. É uma encenação genial, pois desperta empatia. O público pensa, se até ele aceita pagar mais, então deve ser justo. Mas o que não vem é que, enquanto isso, brechas jurídicas são abertas, exceções são criadas, e os realmente poderosos escapam como espectros invisíveis. O imposto de 39,6% não é, em si, o centro do enredo. O centro é a ilusão de que justiça está sendo feita, a ilusão de que a classe média terá um alívio, a ilusão de que um líder se sacrifica por seu povo. E quando a ilusão se torna crença, ela aprisiona. Um povo que acredita estar sendo protegido é um povo mais fácil de controlar. E esse controle para Trump é mais valioso do que qualquer arrecadação. No subterrâneo, no entanto, a realidade é outra. Economistas alertam que as medidas anunciadas não atingiriam de forma efetiva os mais ricos. Esses têm estruturas complexas de evasão, fortunas escondidas em paraísos fiscais, mecanismos invisíveis que transformam números em sombras. Quem realmente sentiria o impacto seria o trabalhador comum, aquele que não pode fugir do imposto descontado diretamente de seu salário. É sempre assim. A elite dança no palco, enquanto a base sangra nos bastidores. E é nesse contraste que a escuridão ganha forma. Porque não se trata apenas de números, trata-se de esperança roubada. A classe média, que deveria ser o coração pulsante da sociedade, é transformada em joguete, em massa de manobra. Suas dores são exploradas, suas necessidades manipuladas, sua raiva direcionada. E, ao final, nada muda. Apenas a máscara do poder. Apenas o rosto de quem comanda o espetáculo. Trump não fala apenas de impostos, ele fala de controle. Ele fala de poder absoluto sobre a percepção coletiva. Ele sabe que ao criar a sensação de que está do lado do povo pode se erguer como um salvador. Mas salvadores na história da humanidade quase sempre se revelaram algozes. E a classe média, encantada pela promessa de alívio, pode estar prestes a entregar não apenas seu voto, mas sua liberdade. Esse é o verdadeiro banquete da tributação. Um festim onde o povo é servido como prato principal, acreditando que está sendo convidado à mesa. Mas quando as cortinas caem, a realidade se mostra. E a realidade é sombria, implacável e cruel. A economia para muitos é apenas uma dança de números, gráficos, porcentagens, relatórios técnicos. Mas para quem enxerga além da superfície, a economia é uma arma, e os impostos são suas balas. Cada percentual definido, cada lei aprovada desquerço sobre a justiça fiscal, é na verdade um movimento calculado nesse jogo de poder. E quando Trump se levanta diante das câmeras para dizer que deseja restaurar a alíquota máxima sobre os super-ricos, o que ecoa não é apenas a promessa de equilíbrio, é o som metálico de correntes sendo ajustadas, prontas para prender ainda mais forte. Trump molda sua retórica como um profeta. Ele aponta para os milionários e bilionários como se fossem hereges de uma religião secreta, culpados por sugar a vida da classe trabalhadora. Mas há uma ironia cruel. Ele mesmo é um desses hereges. Seu império de hotéis, cassinos e marcas carrega o mesmo brilho que ele agora condena. O discurso, portanto, não é verdade, é performance. É o mesmo teatro de sombras que governantes usaram ao longo da história para conquistar a devoção das massas. O rei que promete punir a nobreza, mas que em segredo banqueteia-se em mesas douradas. O que torna essa narrativa sombria é a forma como ela seduz. O povo, cansado do peso diário das contas, da insegurança econômica, da incerteza sobre o futuro, agarra-se a qualquer promessa de alívio. E quando Trump fala em aliviar a classe média, milhões ouvem não apenas palavras, mas a possibilidade de respiro. E é nesse respiro que a armadilha se esconde, pois o alívio prometido raramente chega. O que chega é a continuidade da submissão, a continuidade da ilusão de que existe um protetor, alguém que enfrenta a elite em nome do povo, quando na realidade apenas reforça o ciclo de exploração. Esse ciclo não é novo. O Império Romano erguia impostos sobre suas províncias, não apenas para sustentar legiões, mas para manter vivo o lembrete de quem governava. Na França pré-revolucionária, os camponeses entregavam colheitas enquanto os nobres festejavam. A história se repete como uma maldição que atravessa séculos. Hoje, nos Estados Unidos, o palco é diferente, as luzes são de câmeras, e os atores usam ternos bem cortados. Mas a essência é a mesma. O povo paga, os governantes se erguem, e as promessas nunca se cumprem por completo. Trump conhece essa maldição. Ele não a rompe.
ele a usa. Ele manipula a narrativa como um maestro da escuridão, ao mesmo tempo em que promete tributar os super-ricos. Coloca-se como um mártir que estaria disposto a ser atingido por sua própria medida. É uma encenação genial, pois desperta empatia. O público pensa, se até ele aceita pagar mais, então deve ser justo. Mas o que não veem é que, enquanto isso, brechas jurídicas são abertas, exceções são criadas, e os realmente poderosos escapam como espectros invisíveis. O imposto de 39,6% não é, em si, o centro do enredo. O centro é a ilusão de que justiça está sendo feita, a ilusão de que a classe média terá um alívio, a ilusão de que um líder se sacrifica por seu povo. E quando a ilusão se torna crença, ela aprisiona. Um povo que acredita estar sendo protegido é um povo mais fácil de controlar. E esse controle para Trump é mais valioso do que qualquer arrecadação. No subterrâneo, no entanto, a realidade é outra. Economistas alertam que as medidas anunciadas não atingiriam de forma efetiva os mais ricos. Esses têm estruturas complexas de evasão, fortunas escondidas em paraísos fiscais, mecanismos invisíveis que transformam números em sombras. Quem realmente sentiria o impacto seria o trabalhador comum, aquele que não pode fugir do imposto descontado diretamente de seu salário. É sempre assim. A elite dança no palco, enquanto a base sangra nos bastidores. E é nesse contraste que a escuridão ganha forma. Porque não se trata apenas de números. Trata-se de esperança roubada. A classe média, que deveria ser o coração pulsante da sociedade, é transformada em joguete, em massa de manobra. Suas dores são exploradas, suas necessidades manipuladas, sua raiva direcionada. E, ao final, nada muda. Apenas a máscara do poder. Apenas o rosto de quem comanda o espetáculo. Trump não fala apenas de impostos, ele fala de controle. Ele fala de poder absoluto sobre a percepção coletiva. Ele sabe que ao criar a sensação de que está do lado do povo pode se erguer como um salvador. Mas salvadores na história da humanidade quase sempre se revelaram algozes. E a classe média, encantada pela promessa de alívio, pode estar prestes a entregar não apenas seu voto, mas sua liberdade. Esse é o verdadeiro banquete da tributação. Um festim onde o povo é servido como prato principal, acreditando que está sendo convidado à mesa. Mas quando as cortinas caem, a realidade se mostra. E a realidade é sombria, implacável e cruel. O círculo antigo da tributação, desde as civilizações mais antigas, a tributação foi muito mais do que um instrumento de arrecadação. Ela sempre foi uma ferramenta de poder. No Egito, quando os escribas marcavam nas pedras a quantidade de grãos que cada camponês deveria entregar ao faraó, não estavam apenas alimentando os celeiros reais, estavam gravando nas almas dos súditos a lembrança de que nada lhes pertencia de fato. Na Roma antiga, os tributos cobrados das províncias não eram apenas sustento para as legiões, mas a prova viva de que cada território conquistado estava acorrentado ao império. Os judeus, quando pagavam o dízimo ao templo, entendiam que sua fé era medida também pelo peso da prata que entregavam. A história nunca mudou, apenas trocou os nomes. Impostos de guerra, tributos religiosos, taxas reais, contribuições federais. O nome pouco importa. O que importa é a sombra que os acompanha. A sombra do domínio. E é essa mesma sombra que Trump invoca quando fala em aumentar os impostos sobre os super-ricos para aliviar a classe média. A proposta pode soar moderna, mas sua essência é antiga como a primeira civilização. É a promessa do governante que diz, eu tomo de uns para proteger outros. Mas o que nunca se diz é que em ambos os lados, o verdadeiro vencedor é sempre o próprio sistema. A promessa do sacrifício Trump sabe exatamente como usar símbolos. Ele não fala apenas em números. Ele fala em moralidade. Ao declarar que indivíduos com fortunas anuais de mais de 2,5 milhões de dólares e casais, que ultrapassam 5 milhões serão tributados em 39,6%, ele não está apenas apresentando estatísticas. Ele está desenhando uma cena, de um lado, o rico opressor, que acumula dinheiro em excesso. Do outro, o trabalhador comum, esmagado por impostos injustos. E no centro, ele mesmo, Trump como o juiz que pune um e protege o outro. Essa encenação carrega o elemento mais perigoso da política, a ilusão do sacrifício. Pois ao sugerir que até ele, um bilionário, sofreria com sua própria lei, Trump veste a máscara do mártir. O líder que se sacrifica junto ao povo sempre foi a figura mais perigosa da história. Foi assim com imperadores que juravam dividir as dores da guerra, mas que continuavam banqueteando-se em palácios. Foi assim com ditadores que prometiam sofrer pelo povo, mas que em segredo construíam impérios de ferro. É assim agora quando Trump finge colocar-se no mesmo barco da classe média, sabendo que, no fundo, sua fortuna o protegerá de qualquer tempestade. A ilusão do inimigo. Todo regime precisa de um inimigo. Para uns, o inimigo foi estrangeiro. Para outros, foi religioso.
Para outros ainda, foi racial. Trump, nesse novo ato, elege os super ricos como alvo da ira popular. É uma jogada inteligente porque mexe com o ressentimento histórico da classe média. Essa classe, esmagada entre os pobres que lutam para sobreviver e os milionários que vivem em luxo, sempre carregou uma raiva silenciosa. Raiva de trabalhar duro e ver pouco retorno. Raiva de pagar impostos pesados enquanto os ricos parecem escapar por entre os dedos da lei. Trump desperta essa raiva e a direciona para o palco que ele mesmo controla. Ao dizer que vai fazer os ricos pagarem, ele cria uma catarse. O povo sente que, finalmente, a justiça será feita. Mas essa justiça é um espelho distorcido, porque, no fim, os realmente ricos têm meios de escapar. Eles sempre tiveram, eles sempre terão. E quem acaba pagando o preço, direta ou indiretamente, é a classe média que acreditou no discurso. A classe média como presa, a classe média, a peça central de todo o sistema. É ela que mantém a economia girando. É ela que consome, que paga a maior parte dos impostos diretos, que sustenta escolas, estradas e hospitais. Mas também é ela que mais sofre com qualquer mudança fiscal. Ao prometer aliviar essa classe com o sangue dourado dos milionários, Trump não está libertando ninguém. Ele está apenas apertando ainda mais as correntes invisíveis, pois mesmo que algumas reduções venham, a instabilidade gerada por sua retórica menos mercados em pânico, empresas fugindo, precos sabendo, recai diretamente sobre o trabalhador comum. Essa é a ironia cruel. O povo aplaude a promessa de alívio, mas ao final, carrega ainda mais peso. É a mesma ilusão que sustentou regimes passados. Na Revolução Francesa, o povo acreditava que o fim da nobreza traria prosperidade, mas encontrou novas formas de tirania. No século XX, regimes totalitários prometeram dividir a riqueza, mas apenas redistribuíram o sofrimento. A classe média, sempre ela, continua sendo o sacrifício oferecido no altar da política. Os fantasmas da história, ao falar em aumentar impostos, Trump desperta fantasmas. Fantasmas de guilhotinas que cortaram cabeças em Paris, fantasmas de revoltas camponesas que incendiaram castelos, fantasmas de impérios que ruíram sob o peso de tributos insuportáveis. E esses fantasmas não vêm como advertência, eles vêm como combustível. Trump sabe que o povo carrega dentro de si uma fúria latente. Ele sabe que basta um discurso bem construído para despertar essa fúria e direcioná-la. A diferença é que, ao contrário das revoluções do passado, onde os poderosos foram realmente atingidos, hoje, os poderosos aprenderam a se esconder, e quem sobra no caminho da fúria popular é sempre o elo mais fraco, o trabalhador comum. A política como teatro macabro, a cena está montada. Os refletores iluminam Trump, que ergue sua voz em defesa da classe média. As câmeras registram cada palavra, cada gesto, cada entonação cuidadosamente calculada. Mas atrás das cortinas, nos bastidores, o espetáculo é outro. Ali banqueiros e corporações riem em silêncio. Ali advogados ajustam brechas legais. Ali a verdadeira elite observa o espetáculo com desprezo, ciente de que nada mudará para eles. O povo, entretanto, acredita, o povo aplaude, o povo se emociona, é o mesmo teatro macabro que sempre existiu. A diferença é que agora, em tempos de redes sociais e manipulação digital, o espetáculo é ainda mais convincente, ainda mais hipnótico. O futuro como prisão, se Trump conseguir transformar sua proposta em realidade, o que acontecerá? Alguns verão cortes em seus impostos. Outros acreditarão que os ricos estão sendo punidos. Mas a médio prazo, o efeito real será o mesmo de sempre. Preços inflados, empregos ameaçados, desigualdade mantida. O povo acreditará que conquistou uma vitória, mas na verdade terá apenas trocado as correntes. A prisão não desaparece, apenas muda de formato. Esse é o destino sombrio da tributação quando usada como arma política. Não é a justiça que guia as decisões, mas a sede de controle. O povo acredita que paga impostos para sustentar o governo, mas a verdade é ainda mais sombria. Paga para sustentar a ilusão de que existe justiça, a ilusão de que alguém luta por eles, a ilusão de que algum dia serão livres. A figura do Salvador, obscuro. Trump emerge dessa narrativa como uma figura messiânica, o líder que promete enfrentar os ricos, proteger os trabalhadores e sacrificar-se junto com eles. Mas todo messias político carrega consigo a sombra do ditador, pois quando um homem se apresenta como o único salvador, ele exige mais do que apoio. Ele exige devoção. E a devoção, no campo da política, é a forma mais perigosa de submissão, pois transforma cidadãos em seguidores cegos, incapazes de questionar, incapazes de enxergar a verdade. E a verdade é esta: os impostos de Trump não são sobre justiça, são sobre poder, são sobre moldar percepções, são sobre manter viva a chama do controle. Conclusão sombria: o discurso sobre aumentar impostos para os super ricos e aliviar a classe média é apenas a nova roupagem de um antigo feitiço. É o mesmo feitiço usado por reis,
imperadores e ditadores ao longo da história. Um feitiço que promete justiça, mas entrega submissão, que promete liberdade, mas distribui correntes, que promete sacrifício, mas serve banquetes nos salões secretos do poder. Trump conhece esse feitiço. Ele o pronuncia com maestria, e milhões acreditam. Mas nas sombras, o verdadeiro objetivo se revela. Não é aliviar o povo, é aprisioná-lo ainda mais fundo dentro da ilusão. E assim, enquanto a classe média aplaude e sonha com dias melhores, as correntes se apertam. O espetáculo continua. E o riso do poder ecoa abafado, invisível, eterno.